Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como o tipo de acoplamento que você tem entre duas classes pode te guiar sobre a decisão em relação a onde colocar um determinado método. Então eu tenho duas classes, eu vou dar aqui um exemplo super genérico, A e B, e eu tenho um comportamento que eu preciso de A e de B, e de onde eu coloco esse método? Em A ou B? Então, o tipo de acoplamento pode te ajudar. Antes de te mostrar aqui, bem detalhadinho, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Mas agora, vamos direto aqui, para o tema aqui do vídeo. Eu estava em determinada aula e uma pessoa perguntou que nessa aula a gente estava trabalhando em cima de um código, que é um código open source de um repositório aberto, que é esse código aqui, ó, chama Order Service Impl, de um repositório que chama Train Ticket. E tinha aqui, a relação que tinha lá era entre a classe Order e a classe Order Info. E eu coloquei aqui, outros exemplos. Imagina que a gente tivesse uma classe que chama Order Seats Response, Order Details Response, para a gente gerar a saída para algum determinado tipo de protocolo aí. Deixa eu só... Ops, não é isso que eu quero aqui, Tô sem botar meu rostinho aqui, Aí não dá bom, Deixa eu botar o rosto aqui. Beleza. Então, imagina que eu tenho essa relação. E aí, durante a aula, uma pessoa perguntou: Ô, professor, onde que eu tinha essa lógica aqui, Deixa eu só mostrar aqui no código em si. Tem esse if aqui, ó. If temp order.getStatus diferente de QI, que é essa é a variável aqui que referencia um objeto do tipo orderInfo. Se for diferente de QI gets do retorno do método getState, faz alguma coisa. Aqui. Então, basicamente, tem isso. Então, esse código em si, eu preciso da informação de status que está na order. Aqui eu vou chamar, Vou deixar só order. E eu preciso da informação de state, que está aqui na... Deixa eu só botar aqui, o nome melhor. Que está aqui na order info. Então, onde que eu coloco essa lógica? Que, por exemplo, eu poderia fazer algo assim, Order ponto same status, e eu poderia passar como argumento uma order info. Algo assim. Ou eu poderia fazer order info ponto same status e eu passo como argumento uma order. Como decidir, Então, assim, aqui deixa eu só arrastar um pouco para baixo. Como decidir entre um ou outro? Você pode pensar, caramba, mas essa é uma decisão que é meio simples, Uma opção é tanto faz. Essa é uma opção. A outra opção vai depender da minha vibe naquele momento, Vai ter dia que eu vou colocar na order e vai ter dia que eu vou colocar o método na order info. E aqui no canal, tudo que a gente trabalha, eu sempre tento trazer alguma maneira de você criar um método para tomar uma decisão, uma heurística que você consiga aplicar aquele processo de tomada de decisão múltiplas vezes. E aí você vai verificar depois de um tempo se esse caminho que você está seguindo está te levando para onde você quer. Então, um jeito de olhar isso daqui, E por que isso é importante? A depender de como você faz, você pode, por exemplo, inflar a classe order com um monte de método que funciona de maneira específica para uma outra classe. Então, esse é o detalhe. Mas como decidir? Acho que aqui entra uma parte que é importante que eu deixei aqui em cima. Imagina que você tem isso daqui, ó. Eu tenho uma classe A qualquer que depende de B. E aqui eu coloquei, dois tipos de acoplamento, por mais que a gente não fale muito isso, O acoplamento que a gente mais costuma falar é esse daqui. A depende de B. É o acoplamento que a gente chama de acoplamento eferente. Então, A depende de B. Mas tem um outro acoplamento que ele pega a perspectiva de quem depende de mim. Então, do ponto de vista de B, ele tem aqui, você tem aqui um ponto, por exemplo, de acoplamento aferente. Aqui que é, eu sou B. Quem depende de mim? A depende de mim. Por que essa visão é importante? Porque quando você tem um sistema em geral em camadas, você tem... Aqui eu vou me arriscar, Deus sabe se eu vou conseguir fazer, Mas em geral, você vai ter
algo mais ou menos assim, né? Você tem aqui a camada mais externa. Aí você vem aqui, né, sei lá, eventualmente você, se for pensar aqui nesses modelos tipo arquitetura limpa, você vai ter aqui, né, a sua camada de caso de uso. E aí aqui dentro você, por exemplo, vai ter, né, as suas, estou escrevendo bem, né? Você vai ter aqui as suas entidades. Então, se você for olhar aqui, essa é uma parte importante, que é a camada mais externa, que geralmente vai ter ali, né, a sua classe que recebe os dados por algum tipo de protocolo, ela, em geral, vai depender de alguém que está na sua camada de caso de uso. Então, aqui, né, A depende de B, você tem esse acoplamento eferente. Então, ele vai chamar aqui. E a camada de caso de uso, em geral, pode depender de uma ou mais entidades. Então, o que vai acontecer? Você provavelmente, quando você tem as suas entidades, imagina que entidades no sistema unitário objeto vai ser classes que tem ali o estado do seu sistema, pode ser no sistema que utiliza uma linguagem que é funcional, são as funções, né, que fazem as lógicas sobre o estado que está armazenado em algum lugar dentro daquele sistema e tal. O que geralmente vai ser, né, o que geralmente vai acontecer é que essas entidades vão ser reaproveitadas por vários casos de uso diferentes. E de vez em quando você vai ter uma entidade trabalhando com outras aqui. Então, se você não tomar cuidado com o tipo de com os métodos, né, enfim, pensando aqui na linguagem unitária objeto, se você não tomar cuidado com os métodos que você vai colocando dentro da entidade, você acaba com aquelas classes cada vez mais gigantes, as classes Deus, não sei o quê, e por aí vai. Porque as suas entidades, elas tendem a ter um acoplamento aferente alto, porque elas estão no core do seu sistema. Então, essa é uma coisa que você geralmente vai querer prestar atenção. Quando você pensa que o sistema vai evoluir, você vai ter cada vez mais trabalho para fazer, né, em cima de um determinado conjunto de estados e tal. Quando você volta aqui para baixo, como é que isso pode te ajudar? Order, aqui, ele está na camada de entidade. Order info, nesse caso aqui, está na camada mais externa, nesse sistema que eu peguei de exemplo. Ou seja, order info, ele provavelmente depende de order. Enquanto order é usado, ou seja, order tem um acoplamento aferente com order info, né? Order info usa order aí. Então, na hora que eu vou decidir aonde eu vou colocar o método, geralmente o que eu vou tentar... Ops, eu tentei fazer uma coisa que eu não sabia, né? Aqui. Mas geralmente o que eu vou tentar fazer, eu não sei colocar isso daqui. Então, esse daqui, ó, vai sumir e eu geralmente vou optar por deixar o método em quem depende do outro. Ou seja, eu vou deixar o método geralmente em quem tem um acoplamento eferente ali, né? Então, o jogo, em geral, para mim, né, vai ser esse. E se nesse momento aqui, se você olhar, né, não existe acoplamento entre order e order info, né? Porque tem essa lógica que vazou. Então, agora eu vou criar o acoplamento. Geralmente, a minha decisão começa buscando aqui, né? Buscando colocar o comportamento em quem está na camada mais externa e que precisa de alguém da camada mais interna. Por quê? Porque tende a ser um comportamento que ele é específico daquele ponto do sistema, que provavelmente você não vai querer reaproveitar em nenhum outro lugar. Pô, e se eu tivesse, por exemplo, né, extrapolando aqui, e se eu tivesse aqui, eu não quero que seja azul, não quero que seja preto, uma outra entidade, então, sei lá, tem outra entidade naquele sistema que chama sold ticket. E aí imagina que eu quisesse aqui, né, tudo aqui é entidade. E eu agora tenho um trabalho entre order e sold ticket. Eu tenho uma lógica que envolve um pedaço de order e um pedaço de sold ticket. Onde que eu posso colocar, né, ali essa lógica? Eu analisaria a estrutura do sistema. Caramba, quem que é mais transversal nesse momento? É order ou sold ticket?
Poxa, order é mais transversal, ou seja, order tem a tendência de ter um acoplamento aferente maior, tem mais gente dependendo de order. Esse comportamento entre order e sold ticket, ele é específico disso com sold ticket? Ou ele é generalizável? Se ele é específico com sold ticket, então provavelmente eu colocaria o método aqui, né? Algo assim, sold ticket, ponto, algum método que recebe uma order aqui. E aí eu vou aumentando o acoplamento aferente da order aí, né? Mais gente vai dependendo aí de order. Mas por que eu prefiro esse caminho? Porque se eu começo a colocar um monte de comportamento em order, ela tem um monte de comportamento numa classe que, numa entidade, ou seja, em alguém que é transversal para o sistema, mas que é super específico para um determinado ponto. Então, eu sou mais diligente na hora de colocar métodos lá, né? Eu quero colocar métodos em order que dependem do que calculam algo sobre o estado interno da própria order. Por exemplo, eu quero colocar um método em order de alguma coisa que é generalizável para trabalhar com order. Então, sei lá, imagina que eu pudesse ter uma interface aqui, algo do tipo assim, belongs to order. Eu sei lá, algum nome que eu só pensei nesse nome, eu pensei nesse nome, né, aqui, agora. Então, imagina que isso daqui fosse uma interface. Então, beleza, aí talvez fizesse sentido eu agora aumentar o acoplamento de order para belongs to order, porque agora todo mundo que implementa belongs to order, eu poderia passar como argumento aqui, ó, order.algum método, e aqui seria algum belongs to order. Aí, beleza. Isso aqui, geralmente, eu teria a tendência ali, né, de fazer. Se eu percebo que o comportamento é generalizável, aí eu vou ter, talvez, trazer esse comportamento, né, para a minha classe, que ela é mais transversal, porque eu posso reaproveitar aquele comportamento com todo mundo que implementa, por exemplo, aquela interface. Então, esse, em geral, é meu jogo aqui, né? Eu percebo quem é mais transversal. Eu coloco novos métodos em quem é mais transversal, se forem métodos que operam sobre o estado daquela entidade, ou se forem métodos que eu consigo extrair algum tipo de generalização e que eu posso aproveitar de maneira transversal pelo sistema. Mas se são métodos que são mais específicos, então eu geralmente tenho a tendência de colocar esse método em quem precisa do comportamento naquele momento, né? Então a order info aqui, e eu passo como argumento quem é mais transversal. Beleza? E aí no final você tem, né? Geralmente um acoplamento aferente das entidades, ele tende a ser alto. E é importante pensar no trade-off. O que você tem que pensar sobre isso? Alterações que você faça na entidade podem afetar o sistema como um todo. Então, quando você extrapola disso e vai para linguagens de programação, por exemplo, sei lá, você pensa numa linguagem como Java aqui, né? Você pensa, sei lá, na interface list, na interface set, na interface map, e por aí vai, né? Você pensa lá na classe object, aqui. E aí você poderia pensar em outras coisas, né? Sei lá, na classe... string, big decimal e por aí vai. São todas classes, né, que são da API padrão da linguagem com acoplamento aferente altíssimo. Tem um monte de gente que depende dela. Então, qualquer alteração aí pode quebrar um monte de pessoas. Por isso que eu acho que é tão difícil, né, só para fechar, por isso que eu acho que é tão difícil criar bibliotecas internas, né, homemade, dentro das empresas, porque você tá criando um código que um monte de gente depende, e qualquer alteração que você faça ali, né, você tem que pensar direitinho para você lidar, né, com as eventuais quebras de compatibilidade, por aí vai. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo de hoje, né, como o acoplamento aferente e eferente pode te guiar no seu processo de decisão, onde você vai colocar um determinado comportamento aí dentro do seu sistema, principalmente se você estiver utilizando linguagens orientadas a objeto aí, tá bom? Mas era isso, eu queria compartilhar com você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso, até a próxima.